Eu gostaria de destacar na história de Ponte Nova dois períodos que, na minha avaliação, foram muito importantes nesse período contemporâneo da história de Ponte Nova, que são as décadas de 1910 e 1920. A década de 1910 começa em Ponte Nova com uma série de ações que trouxeram o desenvolvimento para a comunidade local. Uma delas, e de muita importância, de vital importância, foi a inauguração da usina hidrelétrica do Brito. Uma obra fantástica para aquela época. Ela foi executada pela própria prefeitura de Ponte Nova e trouxe assim conforto, desenvolvimento para a comunidade. E logo a seguir, aí já nos primeiros anos de 1910, 1911, até 13, muitos fatos importantes passaram a acontecer em Ponte Nova do ponto de vista da economia, do ponto de vista social, desenvolvimentista de uma maneira geral. E logo a seguir surgiram as grandes agremiações socioesportivas. O Pontinovense Futebol Clube, o Baeta, surgiu em 1911 numa iniciativa de imigrantes italianos que se uniram aos pontinovenses, vamos dizer, natos, ligados à agricultura, à pecuária, e criaram o Pontinovense, uma agremiação que já nasceu grande devido à adesão de pessoas que tinham grande poder aquisitivo, que tinha influência política no município. Então, em 1911, surge o Pontinovense Futebol Clube. Alguns anos depois, em 1918, aí contrapondo, de certa forma, ao Pontinovense, que tinha entre o seu quadro social pessoas importantes na comunidade, do ponto de vista econômico, surge a Sociedade Esportiva 1º de Maio, 1918, também pelas mãos dos imigrantes, os imigrantes italianos. E eles representavam parte da sociedade um pouco diferente do pontinovense. Eram pessoas mais ligadas ao comércio, às atividades, vamos dizer assim, mais simples da cidade, e os agricultores que tinham se destacado um pouquinho, mas muitos italianos mesmo fazendo parte da história da Sociedade Esportiva de 1º de Maio. São duas agremiações que marcaram definitivamente a questão ligada ao esporte e à sociedade da cidade. E nesse período, logo na sequência, a cidade passa a eleger chefes do executivo muito dinâmicos e que deram uma nova cara, um novo formato à estrutura, à infraestrutura da cidade. Nós primeiro tivemos o Caetano Marinho, que era médico, trouxe uma série de conceitos sobre saúde pública, sobre os cuidados higiênicos que a sociedade deveria ter, que a comunidade deveria ter. Então, foi um prefeito que trouxe bastante desenvolvimento para o município. E ele foi sucedido pelo Custódio Silva, também uma figura ligada à agricultura, mas muito dinâmico também, que continuou implementando obras e ações importantes para a cidade e para o município, como abertura de ruas, melhoria das estradas, acessos aos distritos de Ponte Nova, tudo com Custódio Silva. Depois sucedeu o Custódio Silva, uma figura que não era pontinovense, mas que entendeu perfeitamente a alma do pontinovense, como é que o pontinovense gostava de ver e sentir as coisas, que foi o Candido Drummond. Ele não era de família tradicional, mas acabou contraindo núpcias, ou seja, casando com uma pontinovense de uma família também tradicional, e passou
a exercer com bastante dinamismo o cargo de chefe do executivo, porque naquela época não tinha o nome de prefeito da cidade, era o chefe do executivo, era o presidente da Câmara que era alçado à condição de administrador do município. Então esses 3 prefeitos contribuíram muito, coincidência ou não, todos com a letra C, e desenvolveram a cidade, foram pontes que foram construídas, ruas abertas, muito calçamento, sistema de distribuição de água, né, passou a melhorar bastante a partir desse período. E na década de 20 surgem as grandes obras que marcaram definitivamente a vida da sociedade. Foi a inauguração da Igreja Matriz de São Sebastião, a antiga, ela queimou-se, houve um incêndio, ela ficou toda destruída. Nesse período, as celebrações religiosas aconteciam na capela de Nossa Senhora do Rosário, e nesse período de 1915, 1918 até 1926 foi erguida a majestosa Igreja de São Sebastião, e houve uma contribuição muito grande da comunidade para a sua construção. Além da Igreja Matriz de São Sebastião, nesse período também nós tivemos a inauguração do Hotel Glória, suntuoso, por que não dizer, para a época, do Hotel Glória. Recebia aí nos seus aposentos figuras importantes da cultura do café, dos fazendeiros aqui da região, os políticos importantes. E tudo isso, tanto de 10 a 20 e de 20 a 30, nós tivemos assim uma força política muito grande e que contribuiu de maneira decisiva para o desenvolvimento do município, porque Arthur Bernardes, um viçosense, ocupou o cargo de governador de Minas Gerais. Ele tinha fortes ligações aqui, tinha muitos correligionários, mais do que correligionários, tinha amigos, tinha compadres, né? Pessoas do seu íntimo relacionamento. Então, Bernardes ajudou muito o desenvolvimento de Ponte Nova. É lógico que ele não esqueceu a sua terra natal, que era Viçosa, mas ajudou muito Ponte Nova. Logo depois, ele se tornou presidente da República, 22 a 26, e continuou a dar, né, condições políticas e financeiras para que Ponte Nova desenvolvesse. Nesse período também, em 1926, mais precisamente, Ponte Nova ganha uma ligação direta com a capital do estado, Belo Horizonte. Até então, para ir a Belo Horizonte, muita dificuldade. E em 1926 foi inaugurada aqui em Ponte Nova a estação da Central do Brasil. E os trilhos só vinham até Mariana, e nesse período eles conseguiram estender os trilhos da Central do Brasil até Ponte Nova. E a Central chegando aqui, ela tinha uma ligação, né, uma conexão muito importante com a Leopoldina Halo, né, porque a Leopoldina ligava a Ponte Nova à capital do país, Rio de Janeiro. E nós passamos então a ter uma ligação direta com Belo Horizonte através da Central do Brasil. Sair aqui em direção a Caiaca, Felipe dos Santos, até alcançar Mariana, Ouro Preto, Miguel Burnier, e daí seguir até a Praça da Estação em Belo Horizonte. Então, como vocês podem notar, foi um período muito próspero para Ponte Nova. E teve uma figura muito importante contratada pelo prefeito Candido Drummond, que ajudou muito a trazer soluções de infraestrutura, na parte de abastecimento de água, de energia, que foi o engenheiro João Carlos Belo Lisboa. João Carlos Belo Lisboa era carioca de nascimento, mas tinha estudado, feito seus estudos medianos na cidade de Juiz de Fora, na Academia de Comércio, e o seu pai, né, o matriculou na escola de engenharia. Nessa época já tinha a escola de engenharia de Juiz de Fora, mas que ainda era o início dessa escola. O seu pai achou por bem que ele deveria concluir o estudo de engenharia
na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, e assim o fez. E foi um aluno notável. E o prefeito Cândido Drummond não teve dúvidas, por informações dos próprios dirigentes da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ele contratou o João Carlos de Belo Lisboa, que desenvolveu uma atividade de engenharia, de infraestrutura da cidade. Isso durante 3 anos. Ele ganhou tanta expressão aqui no município, as suas obras, as suas orientações, que o Estado o contratou para construir a Universidade Federal de Viçosa, que naquela época era a escola de agricultura, não tinha um nome de Universidade Federal. Então, por influência de Bernardes, né, que era muito ligado a Cândido Drummond, o Belo Lisboa foi contratado como engenheiro auxiliar, depois o engenheiro principal das obras de construção de todos os prédios, de todas as repartições lá da antiga Escola Agrícola de Viçosa. E depois ele se tornou uma pessoa muito importante dentro da UFV. Ficou lá durante muitos anos, concluiu lá as obras. Ele chegou até a ser convidado para ser secretário de Estado, mas ele declinou do convite porque ele queria terminar as obras da Escola Agrícola. Depois ele comprou a Fazenda Lindóia, no município de Rio Casca, e foi aí um próspero fazendeiro. Produzia-se muito lá nas terras dele e tornou-se uma pessoa muito conhecida. Então, como eu faço questão de destacar, foi um período muito importante da história de Ponte Nova, que eu acho que vale a pena você conhecer um pouco mais, você estudar um pouco mais sobre esse período, e porque realmente ele ficou marcado. Nesse período também, eu quero destacar, até mesmo porque nós estamos agora no centenário da usina Jetiboca. Ela foi criada em 1920 e foi inaugurada alguns anos depois, mas ela foi constituída, a Companhia Agrícola Pontinovense, que é o nome oficial da usina Jetiboca, foi constituída em 1920. Então, como vocês podem notar, foi um período rico do ponto de vista social, econômico da cidade de Ponte Nova. E nesse período também, além do café, que era muito importante, o café trouxe riquezas, né, para Ponte Nova, para a região, e também a cana-de-açúcar. Houve uma ampliação considerável das áreas agricultáveis com a lavoura de cana. Então, como eu disse, 1910 e 1920 foram 2 décadas muito importantes para a história de Ponte Nova.